Eu sei que para muitos, essa manhã talvez sentiu uma dificuldade, eu tinha que fazer decisões, eu vou no culto, eu não vou. Eu ouvi falar, o governador fala que deveria evitar reuniões que tem mais de 500 pessoas. Eu entendo tudo isso. E quando começou todas essas coisas sobre vírus, e eu não quero dar foco sobre o vírus hoje, nós vamos falar sobre fé de Deus, né? Mas como está no ar tudo isso, literalmente e figurativamente está no ar, assim, essas coisas, nós temos que falar um pouquinho. Quando lançou, foi descoberto, foi colocado na mídia, eu comecei a pesquisar. Bom americano, gosto de pesquisar, gosto de estatísticas, gosto dessas coisas. Eu aprofundei procurando todas as coisas, não dependi do WhatsApp, não. Eu fui atrás o mais seguro, Dr. Google, né? Não, eu fui procurar várias coisas e descobri muitas coisas sobre vírus, não somente coronavírus, mas vários outros vírus que já passamos, H1N1, os outros que nem lembro todos os nomes, mas alguns até antigos que mataram milhões de pessoas. No século XIV, a peste negra que matou milhões de pessoas. E comecei a ver, puxa, mas aí, eu estava vendo, e eu sei que realmente o coronavírus está espalhando muito rápido. Graças a Deus, ainda no Brasil está muito devagar. Eu creio que Deus quer dar uma graça sobre o povo de Deus, sobre essa nação. Ontem mesmo eu estava vendo algumas pregações e algumas das promessas que Deus tem para o Brasil, o povo de Deus do Brasil, porque eu creio que Deus está levantando essa nação para fazer diferença nas nações. Já passou o tempo dos outros, Deus está falando, agora é tempo do Brasil. Aí o inimigo fala, espera aí, vamos lançar alguma coisa para deixar o povo brasileiro em pânico, porque que povo que entra em pânico facilmente, né? E entra com medo com o WhatsApp. Quantos de vocês já receberam tantos WhatsApp sobre esse coronavírus e aí você não sabe mais o que mais acreditar, sim ou não? Sim. Bom, aí foi procurar e eu achei uma notícia aqui muito importante, muito forte. Chegou em minhas mãos e eu falo para você, isso não é fake news, eu procurei muito eu quero ter as fontes certas. Mas é muito importante porque a OCSE, uma organização, emitiu uma nota com as últimas notícias sobre um vírus novo. Bom, não é exatamente novo, de fato, é o vírus mais antigo da humanidade. É o vírus mais perigoso no mundo. A taxa de mortalidade desse vírus é 100%. A notícia saindo diz que é um vírus altamente contagioso. Na verdade, já foi declarado que todo mundo já tem esse vírus em sua vida. Para alguns, os sintomas são mais evidentes, mas todo mundo já está infectado. Isso me levou com medo, assustado com tudo isso, né? Porque é uma pandemia global, um vírus que não faz distinção entre raça, nível social, o país, povo, língua, nada. Todos. Os sintomas mais comuns são alteração de comportamento, atitudes agressivas, língua solta, semear contendas, egocêntrico, e vai. Graças a Deus, e graças a Ele mesmo, existe uma vacina. Essa vacina é muito forte e muito eficaz. Uma dose é suficiente para salvar a vida, mas para ter resultado que garante que está livre do vírus e ter uma vida completa, é necessário tomar a vacina diariamente. O vírus se chama pecado. Jesus Cristo é a vacina. Aleluia!
Nós estamos preocupados com o coronavírus. Tem coisa pior que está matando pessoas todo dia. E a mesma intensidade que nós temos de preocupar com um vírus que dá uma gripe, que talvez pode desenvolver pneumonia e que pode até levar à morte 3,4% da população que pega, pode até morrer. Gente, nós estamos diante de um vírus que está matando pessoas 100%. E nós temos que ter essa mesma urgência de falar sobre a vacina. Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todo esse pânico, essa histeria vai acabar se nós entendemos a solução. A solução é fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Então vamos falar essa manhã. Eu escolho a fé e não medo. Amém? Pode colocar os slides aí. Escolha a fé e não o medo. Mas vamos colocar isso na primeira pessoa. Declara: eu escolho a fé e não o medo. Vocês falaram com medo aí, né? Vamos. Levanta suas mãos e declara bem forte: eu escolho a fé e não o medo. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 37 a 39. Vamos tentar falar rápido essa manhã para nós entendermos realmente a profundidade dessa palavra. A profundidade não é o vírus, a profundidade é o poder de Deus. Amém, irmãos? Mas esse poder de Deus em nossas vidas, a salvação, a vacina para nossas vidas, tanto físico, emocional e espiritual, é Jesus Cristo. E como nós vamos pegar isso? Através da fé. E onde vem a fé? Ouvir a palavra. Então essa manhã nós vamos ver a palavra. Amém, irmãos? Hebreus 10, 37 e 39 declara: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não tem prazer retroceder. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, declara: eu sou da fé. Não. Eu sou da fé. Não sei, vamos tentar gerar. Não, declara: eu sou da fé. Porque para a conservação da nossa alma. Amém, irmãos? Aleluia. Nós não somos aqueles que vão retroceder para a perdição. Nós já temos o que é necessário para viver a vida que Deus deu para nós. Pai, nós te louvamos, Senhor. Tua palavra é poderosa. De fato, a palavra declara que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, pois as palavras do Senhor são vivas, são eficazes, são poderosas para trazer salvação, para trazer cura, para trazer esperança, para realmente trazer para nossas vidas a paz que excede todo entendimento. Nós queremos essa manhã, saímos daqui com a paz do Senhor, sendo prudentes, sim, Senhor. Nós não estamos aqui para testar as coisas, nós estamos aqui para provar a nossa fé. E nós pedimos ao Senhor, ilumina através da Tua palavra essa manhã, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, igreja do Senhor, nós estamos realmente vivendo dias, o que nós podemos chamar uma crise mundial. Não somente na área de saúde, mas em tudo que pode imaginar. Financeiro, violência, guerras físicas, assim, e guerras de petróleo, tantas coisas acontecendo. Sim, são dias difíceis e preocupantes, por causa de um vírus, coronavírus, que realmente já foi declarado pelo OMS, né? Eu falei sobre
SE, era Organização Celestial da Saúde Espiritual. Tá? Mas essa OMS, Organização Mundial de Saúde, já declarou que é uma pandemia, né, mundial. Quer dizer, está em todo lugar. Né? Nós sabemos que realmente isso traz muita incertezas e muito medo. Mas também, no mesmo tempo, traz muitas informações que gera também coisas de histeria, de muito medo. O jornalista Alexandre Garcia falou que virou uma histeria injustificável. Ou como também outro, o J.R. Guzzo disse, a coisa complicou de vez. Não se sabe o que é advertência prudente e o que é histeria. Nós estamos aqui, às vezes, no mesmo minuto, recebe um WhatsApp falando X e depois Y. E nós não sabemos mais. E isso tem gerado dentro do povo medo e pânico, né? Porque já matou mais de 5 mil pessoas, tem infectado mais de 144 mil pessoas. E nós vemos que realmente está levantando cada vez mais e mais e mais. Pessoas entrando no pânico, entrando nos supermercados para comprar papel higiênico. Eu vi uma cena de mulheres brigando pelo último pacote de papel higiênico. Brigando, batendo. Eu não sei se você viu isso, mas eu vi isso, né? Fala, meu Deus, papel higiênico é tão importante para combater o vírus? Ao lado, no mesmo corredor do supermercado, estava lá, sabonete, estava cheio. Pessoas estavam pegando papel higiênico. Eu acho que sabão e sabonete é mais proteção do que... Mas eu não entendo, porque pessoas entram em pânico, eles não sabem mais o que fazer. Meu pai mostrou, lá nos Estados Unidos, na cidade dele, tem 2 casos e já está vazio as prateleiras do papel higiênico. Ele fala que o povo está ficando loucos, né? Mas nós, primeiramente, como então o povo de Deus deve agir diante de tudo isso? Primeira coisa, não entre em pânico, pois o Deus que nós servimos é maior que todas as pandemias do mundo e é maior de todos. Amém, irmãos? Nós não devemos duvidar da proteção e providência de Deus em tempos difíceis. No entanto, também nós vamos respeitar. Nós vamos ser prudentes. Como eu falei, não vou pular no meio dos serpentes só para provar que vai me picar e não vou morrer. Não é isso. Deus também não está falando para a gente seja imprudente. Seja sábio. Seja prudente, sim. Mas, ao mesmo tempo, não entre em pânico e deixe o medo determinar sua vida. Medo não pode determinar sua vida. Qual deveria ser nossa atitude, então? Como devemos agir? Resposta, bom ânimo. Fala para o seu irmão, sem cuspir, quer dizer, né? Bom ânimo. Bom ânimo. João 16:33, Jesus nos advertiu dizendo, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Olha isso, onde vai estar sua paz? Onde está a sua paz? Em Jesus. Olha aqui, no mundo tereis aflições, terei vírus, teria pestes, teria problemas financeiros, teria todas essas coisas, mas, tende bom ânimo. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu. Não, você não entendeu isso. Jesus Cristo já venceu. Aleluia. E nós não podemos entrar em pânico. De fato, nós estamos, o governo e todo mundo, eles não sabem mais o que pensar, porque esse vírus já foi declarado, já em dezembro começou, em janeiro já estava surto lá em China, e já começou a passar, em fevereiro já estava em vários países. Mesmo assim, não parou o carnaval, não parou os eventos. 20 dias atrás, nós estávamos com o carnaval, milhões de pessoas juntos nas ruas, nos clubes, né?
Mesmo semana passada, lá, os jogos, pessoas estavam lá no estádio, juntos, torcendo lá nos bares. The Sand, estava lá, 70 mil pessoas dentro de um estádio, juntos. Agora está falando, não, nós precisamos cuidar, nós não podemos juntar. Grupo de 500 pessoas, essa reunião, não, isso é perigoso. Sim, nós podemos falar, é perigoso, mas também no mesmo tempo nós temos que entender, espera aí, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Eu vou crer que Deus está dando uma proteção especial nesses dias. Eu vou mostrar isso agora na Bíblia para vocês. Eu não quero que eu dar uma falsa esperança para você. Eu quero dar o que a fé, ouvindo a palavra de Deus, declara para vocês. Amém, irmãos? Amém? Então, como filhos do único Deus vivo e verdadeiro, aquele que tem toda a autoridade e poder no céu e na terra, nós temos que ser prudentes, tomar cuidados, mas nós não podemos nos mostrar fracos em tempos difíceis. Não é momento para, oh não, o que vai acontecer? Não, o povo de Deus não faz isso. O povo que conhece Deus poderoso não faz isso. Provérbios 24:10 declara, se te mostras fraco no dia de angústia, a tua força é pequena. Declara para você, a força que Deus dá para você não é pequena, não. A força que Deus dá para você é poderosa. Amém, irmãos? Temos que continuar firmes na fé, sabendo que o Senhor, nosso Deus, está no controle de tudo. Esse vírus não pegou Deus de surpresa. Opa! Não foi surpresa, Deus não está lá, estava tudo bom, reinando, né? Claro, tá. 2020 vai ser generosos, 2020 vai, a restauração, 2020, todas essas promessas aí. O que aconteceu aí? Coronavírus, onde surgiu? Gabriel, onde surgiu isso? Não, Deus sabia disso. Deus está em controle. Não é um vírus que vai mudar a história que Deus já escreveu. Uau! Essa foi. Tem que falar de novo. Nenhum vírus vai mudar a história que Deus já escreveu. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos olhar, vamos rapidinho, que eu quero vocês saírem daqui cheio de fé, tá? Sem medo. Problemas do medo, primeira coisa, problemas do medo. O que medo traz? Primeira coisa, o medo te faz querer esconder-se de Deus. Gênesis 3, quando Adão e Eva comeram o fruto, a primeira coisa que eles fizeram é o quê? Esconderam. Por causa do quê? Gênesis 3:10. Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo, e por isso me escondi. O medo faz você esconder, não do vírus, esconder de Deus. O medo te faz desistir das promessas de Deus. Lembra os 10 espiões que desistiram da terra prometida por causa do medo dos gigantes? Números capítulo 13, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra, os espiões voltaram, deu esse relatório, tá? Tinha 12, 2, Josué e Caleb falam, não, nós podemos, mas os 10 declaram, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. E esse medo levou todo Israel a desistir da promessa de Deus, porque Deus deu a promessa, eu estou dando para vocês a terra. Eles preferiam acreditar no medo. Eu quero falar para vocês, Deus tem uma promessa sobre a igreja. A igreja total do mundo, mas eu creio também que tem uma palavra, promessa sobre a igreja brasileira. Nós ouvimos esses últimos 2, 3 anos, está falando muito isso. Falou isso lá na Sand, lá em Orlando. Falou no Sand aqui em São Paulo e também em Brasília. Falou aqui no Jeep. Está falando em todos os lugares que Deus tem uma promessa para a igreja brasileira. A pergunta é, você que faz parte dessa igreja, vai agarrar essa promessa e vamos entrar e cumprir?
Ou nós vamos, opa, não, espera aí, tem um vírus aí. Eu acho que não é a hora. Deixa eu falar para você, é a hora. É a hora, é agora. Fala, agora. É agora. Amém, irmãos? O medo tira você da visão de quem é Deus, de quem você é. E isso faz você se autodiminuir e supervalorizar o inimigo. Números 3, versículo 31 a 33, declara, né? Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos, espiar a terra, que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, né? São descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, olhem isso, como autodiminuir, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Medo faz você se sentir pequeno. O vírus, a gente nem consegue enxergar com olhos nus. Sim, está matando, está causando. Mas se você compara com o nosso Deus, o que é um vírus? Deus é muito maior. Acho que eu falei errado, eu falei em inglês, vocês não entenderam? Está misturando. Our God is great. Nosso Deus é grande, nosso Deus é strong, almighty, todo poderoso. Não é nada que vai mudar. Bom, não tem tempo, vamos lá. O medo pode te levar à morte física e espiritual. Pois o povo de Israel que escutou essa palavra dos 10 espiões, sabe o que aconteceu com aquela geração que fala, nós não vamos entrar. Moisés, nós vamos voltar para o Egito. Sabe o que aconteceu com aquela geração? Morreram. Fisicamente lá no deserto e espiritualmente. Você quer morrer fisicamente e espiritualmente? Então, lança fora todo medo. Amém, irmãos? O medo também traz sérios problemas para você mesmo. Interessante, o Jó, vocês conhecem toda a história do Jó, o que aconteceu com ele. Perdeu os filhos, filhas, propriedade, rebanhos, todas essas coisas. Interessante, lá em Jó 3, 25, ele falou, aquilo que temo me sobrevém. E o que receio me acontece. Ele, sabe alguma coisa? Na mente dele, lá na alma dele, ele já estava com medo que ia perder as coisas. E o inimigo usou isso para lançar contra ele. O inimigo conhece os seus medos e por isso ele lança, ele tenta pegar você onde você está fraco. Por isso você tem que estar firme e lança fora todo medo. Amém, irmãos? O medo é o inimigo público número 1. Por isso, o Senhor nosso Deus deixou escrito na Bíblia 365 vezes, talvez até mais. Não tenha medo, eu estou contigo. Amém, irmãos? O medo faz você ver fantasmas. Não filme de terror, não. Fantasmas mesmo, às vezes, né? Os discípulos estavam no barco. Tempestade acontecendo, eles estavam com medo. De repente, quem vem andando sobre as águas? Jesus, só que eles não reconheceram como Jesus, eles viram e pensavam que era um fantasma. Mateus 14, nós temos os discípulos ao ver andando sobre as águas, ficaram com muito medo e exclamaram, é um fantasma! Who are you gonna call? Eles não vão entender isso, tá bom. Fantasma, eles estavam com medo, e o medo faz você ver coisas que não são. O medo, o que está acontecendo nesse momento? Muitas pessoas já estão falando que tem mortes, está espalhando aqui. Se você vai na igreja, você vai pegar. Se você vai nesse lugar, vai pegar. Medo são fantasmas. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo te faz perder a fé, te conduz para a derrota e faz você afundar. O apóstolo Pedro, depois ele gerou confiança, fé, e fala, me chama, eu vou andar sobre as águas junto com vocês, Jesus. Jesus então chamou, fala, vamos, vem. Ele saiu do barco, começou, mas quando ele deu uma olhada,
as ondas. Talvez os discípulos lá no barco falaram: Pedro, cuidado, né? Ele olhou, oh não, medo fez ele. Jesus chegou para ele, levantou ele e falou: homem de pouca fé, por que você duvidou? O medo pode escravizar as pessoas, levando ao síndrome de pânico. O medo faz você querer fugir. Lembra da noite que Jesus Cristo foi preso? O que os discípulos fizeram? Fugiram. Medo. Soldado, já pensa, você está lá com Jesus, está no número de 11 mais Jesus, que Judas está lá com os soldados, está chegando um exército para pegar Jesus. O que você faz? Eles tinham medo e fez eles fugir, esconder dentro de uma casa. O Senhor Deus, eu quero falar para vocês nessa manhã, o Senhor Deus livre você de todo medo. A única coisa que pode livrar você do medo é Deus. Às vezes fobias, tudo isso é interessante. Essa semana eu estava com dores aqui, né, no pescoço, por um mês, aí tá ficando duro assim, né. Então minha esposa, com toda preocupação, fala: vamos marcar para você fazer uma ressonância. Isso? Ressonância? Menino, é isso mesmo, né? Que coisa horrível. Meu Deus do céu. Me colocou na maca aí, né? Vai entrar no tubo lá. Aí, para não mexer a cabeça, colocou uma jaula em cima da cabeça. Entrou no coisa, levantou. Lá, eu abri os olhos. Não abre os olhos quando você entra nessa maca, viu? Tá? Eu abri os olhos, o teto estava aqui. O jaula, meu Deus, tire eu daqui. Tinha medo. Meu Deus do céu. Aí eu saí e falei: espera aí, você não falou que era assim? Eu lembro quando a Helena foi para dentro de uma, eu falei: eu consegui enxergar ela lá, eu não consegui enxergar nada, só vi o teto lá, sufocado, né? E o medo veio. Naquele momento, o Espírito Santo, sabendo que eu ia pregar domingo, né? O Espírito Santo falou: o quê? Você vai falar sobre não ter medo e você está com medo porque o teto do tubo está aqui? Falei: sim, tem medo. Fala: o Deus, seu Deus, lança fora todo medo. Aí, isso mesmo. O cara fala: vamos, espera aí, estou conversando com Deus aqui, né? Conversei com Deus, deitei lá, falei: não preciso colocar jaula. Tá, eu vou lá. Fechei os olhos, comecei a orar, né? Aí aquele barulho, eu estava lá, meu Deus é poderoso, Deus é poderoso. Comecei a cantar assim, né? Tá, essa aí, né? E sabe o que aconteceu? Lançou fora todo medo. Meu Deus é poderoso para lançar fora todo medo. Você não pode deixar o inimigo mandar na sua vida. Quando ele lança essas coisas, mesmo que você está sufocado, você fala: espera aí, eu tenho um Deus que é mais forte. Meu Deus não vai me deixar sufocar. Ele dá ar, fôlego, Ele me sustenta, Ele que me guarda. Ele é meu Deus de promessas, Deus de milagres. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de alguns medos. Me livrou do vírus, mas deixou esse medo da economia? Não, livrou de todos os meus medos. Então nós precisamos tomar decisão hoje, juntos, como povo de Deus. Decidir confiar no Senhor Deus de todo o seu coração. E que é Ele que sustenta você com sua mão direita. Isaías 41:10. Olha aí. Não temas. Fala: não temas. Porque eu sou contigo. Eu gosto dessa parte aí. Em português, esse é bom. Vocês lerem português e talvez nem percebem isso. Mas o americano percebe, porque em inglês nós temos um verbo to be. Todos vocês conhecem o verbo to be. I am, you are, he is. Vocês estão. Mas vocês têm dois verbos to be. A gente só tem um verbo to be. Vocês têm dois verbos to be.
E isso causa confusão para o americano, né? Porque você tem, eu estou aqui e eu sou aqui, né? Sou aqui não, nem pode falar, porque não existe isso, né? Eu sou americano e eu estou em Brasil. Mas para eu aprender isso demorou, viu? Mas, então, quando eu leio isso, porque estou é uma coisa temporária que pode mudar. Mas quando eu sou, quando é verbo ser, é coisa permanente. Não muda. Isso, sim, eu entendo certinho o português. Olha o que está escrito aqui. Não temas. Não porque eu estou contigo, mas porque eu sou. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Uau, o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou medo, outra versão fala medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então, problemas de medo é isso. Então, e Deus resolve esse problema de medo. Então, vamos para a segunda coisa. Escolhe a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos colocar isso na primeira pessoa. Vamos declarar. Eu escolho a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Age pela fé. Viva pela fé. Tenha fé em Deus e pratica a fé de Deus. Marcos 11, versículo 22 a 24, Jesus também declarou para os seus discípulos: tende fé em Deus. Ou outras versões falam que tende fé de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser essa monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração, olha, isso é importante, porque no final nós vamos fazer uma oração aqui, ó. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém, irmãos? Tenha fé. Fé em Deus e fé de Deus. Temos que confiar no Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, porque Ele está e é sempre conosco. E Ele trabalha em nosso favor. Mesmo quando não estou vendo, mesmo quando não estou sentindo, Ele nunca para. Ele nunca dorme. Como um salmo, acho que Salmo 121 declara: Ele não tosquenejará. Olha o palavrão aí, né? Tosquenejar. Ele não vacila, Ele não dorme, Ele não fica. Ele sempre está atento à sua vida. Uau! Amém, irmãos? Deuteronômio 31, 6 declara: sede fortes e corajosos, não temais, né? Nem vos atemoreis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deus é aquele que luta e combate para nós. Amém? De fato, sabe alguma coisa? Nesse momento que tem essa pandemia, tudo essa pânico, é a hora para nós colocarmos a nossa fé em prática, nas promessas do Salmo 23. Todo bom brasileiro conhece Salmo 23, mas poucos colocam em prática. O Senhor é meu pastor, nada, declara nada, nada vai me faltar. Ele me faz repousar onde? Pastos verdes. Não pastos secos, pastos verdes, né? Ele leva cada um de nós onde? Perto das águas, das descanso, onde vai refrigerar a nossa alma. Ele guia pelas veredas da justiça, por amor ao nome dele. Sabe por quê? Porque o nome dele está em jogo. Por isso a igreja jamais morrerá.
Acho que vocês não entenderam isso. Jesus Cristo declarou em Mateus, que ele declarou o seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. A igreja jamais vai morrer, a igreja vence, a igreja é triunfante. Amém, irmãos? Por causa do nome dele, porque o nome de Jesus não é nome do pastor Domingos, David e toda a equipe aqui, não é Bibi e Marília que está em jogo, é o nome de Jesus Cristo, e ele jamais vai deixar o inimigo derrotar o nome dele. Amém, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Olha aí, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, não escondido. Essa mesa, esse banquete que Deus está preparando para vocês, promessas, bênçãos, tudo isso, não é um lugar secreto, não é escondido, mas na frente do inimigo, para Deus declarar: você está vendo isso? É como ele fala para o Satanás: está vendo meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é fiel, ele é meu servo. Sabe que Deus está falando nesse momento todo? Hostes tenebrosos, principados. Deus está falando: você está vendo lá, Marília? Tem um povo que eu chamei pelo meu nome, esse povo chamado Igreja de Jesus Cristo, esse povo que estou levantando para impactar e fazer diferença, este povo, uau, é verdade, isso está na Bíblia. Deus, Sofonias 3,17 declara que Deus está no meio de nós, Ele está regozijando, está declarando, jubilando lá no céu, por causa de nós, por causa do que Ele está fazendo no meio de nós. Amém, irmãos? Na presença dos inimigos, prepara uma mesa. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não estava escrito pestes, tribulações, tragédias vão me seguir? Não. O que vai me seguir? Bondade e misericórdia de Deus. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Fala: todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos lá. Tenha fé, bom ânimo, porque o Senhor nosso Deus está no controle de tudo, e somente Ele tem a palavra final. Amém, irmãos? Isso nós vimos lá em Atos 27, nós não vamos ler agora, vocês pois lá na cela, porque o tempo está correndo. Eu quero terminar com um grande ato de oração com vocês, mas nós precisamos entender que Deus está no controle. Ele falou para Paulo nessa passagem: não precisa ter medo, Paulo, não fique calado, fala, porque tem muitas pessoas que vai ouvir e vai confiar no Senhor. Esse é o plano de Deus. Deixa eu falar para você, essa é a hora para que nós podemos evangelizar, para falar, porque esse povo precisa saber. De fato, Deus está falando: não fiquem quietos agora, não é tempo de esconder, é tempo de proclamar, porque tem muitas pessoas nessa cidade que vão se render aos pés de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso, terceiro ponto, escolhe a fé, porque o justo vive pela fé. Vamos declarar isso em primeira pessoa: eu escolho a fé, porque o justo vive pela fé. Também está lá em Abacuque 2:4, segunda parte B. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Também em Romanos 1:17 declara a mesma coisa: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Também em Hebreus 10:38 também declara: todavia o meu justo viverá pela fé. A pergunta é: você está vivendo pelo quê? Você está vivendo pela fé ou pelas notícias? Vivendo pela fé ou pelo medo? Vivendo pela fé ou o que a pessoa está falando por aí? Vivendo pela fé ou vivendo pelo WhatsApp? Eu decidi não viver pelo WhatsApp.
Eu decidi viver pela WhatsApp, a Bíblia, a Palavra de Deus. Porque ouvindo a Palavra de Deus, aumenta a minha fé. E a fé traz a salvação. Amém, irmãos? É no meio das grandes crises que surgem. Então, olha isso é muito importante. Porque é necessário viver pela fé. Porque assim, nos meios das grandes crises, surgem os grandes homens que agem pela fé. Foi no meio de uma crise da incredulidade, onde surgiu Josué e Caleb. Já pensou, você tem 3 milhões ou mais de pessoas contra você. Falando, não. Lá naquela terra prometida, não é tão prometida não, é terra gigante, nós não vamos. E esses dois levantaram e falaram, não, Deus já está dando para nós essa terra, nós podemos tomar. Foi no meio da crise que levantou esses homens. Eles muito bem podiam ficar quietos e falar, não, tá bom, a maioria está falando, então vamos ficar quietos, melhor ficar quietos, né? Vamos voltar para o Egito mesmo. Não, está na hora de levantar e falar, espera aí, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Bom, vamos lá. Foi no meio de uma crise de ameaça do exército inimigo, do gigante Golias, que fazia tremer o exército de Israel, que surgiu um rapaz chamado Davi. Se não tivesse aquela crise de Golias, talvez Davi nunca ia se levantar. Deus usou uma crise para levantar um rapaz cheio de fé para cumprir o propósito. Vocês não estão entendendo, meu Deus do céu. Meu Deus, deixa eu falar para vocês têm que entender. No meio da crise é a oportunidade que Deus usa para transformar maldição para bênção, transformar um homem talvez escondido, um homem talvez com medo, levantar ele cheio de fé para cumprir o propósito de Deus. Amém, irmãos? Essa é a hora de se levantar os homens e mulheres de fé em nossa geração. Creia no amor eterno de Deus por você. E pela fé no nome de Jesus, lança fora todo medo. 1 João 4,18 declara, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Só tem uma aleluia, meu Deus, misericórdia. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Quanto medo? Todo medo. Então, levante suas mãos assim, tá? Assim. Fala, lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Amém, irmãos? A fé em Jesus Cristo nos faz vencer o medo. É pela fé em Cristo Jesus, você pode viver dias de milagres extraordinários. Vamos transformar essa crise em dias de grandes milagres. E ao mesmo tempo, vamos ser a resposta de Deus para esta crise. Amém? Sabe, se nós entender oportunidade, porque crise... É interessante, na língua chinesa, crise é a mesma palavra usada para oportunidade. Interessante, você olha na China está onde começou tudo, houve crise e tudo isso, mas também eles não estão em pânico, estão reagindo, porque eles veem que crise também é oportunidade. Povo de Deus, nós temos um Deus muito maior que uns líderes lá na China, nós temos uma crise onde é oportunidade. Qual é a oportunidade? Oportunidade para comprar as ações quando está baixo, para ficar rico depois? Não, não é isso. É oportunidade para uma grande colheita de almas, de vidas. Porque quando está em crise, o povo quer saber onde está o Deus. Aí você vai declarar, chegar, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Uau! Luz. Declara, esse é quem tu és. Esse pode ser dias de grande colheita de vidas para Jesus.
Porque muitas pessoas acham que o fim do tempo está chegando. O que nós vamos fazer? Confie no Senhor Jesus Cristo. Ele tem o fim já garantido se você confia nele. Pela fé você pode desfrutar da provisão, do amor, cuidado do Senhor nosso Deus diariamente. Devemos continuar confiando no cuidado diário de Deus, o nosso Pai Celeste. Amém? Amém, irmãos? 1 Pedro 5,7 declara: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você duvida disso? Vocês duvidam disso? A palavra de Deus declara, a promessa de Deus, ele cuida, se nós lançamos toda a nossa ansiedade a ele. Amém, irmãos? Abacuque 3, 17, 19 declara: ainda que figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. No Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como as da corça, e me faz andar nos lugares mais altos. Pela fé no Senhor nosso Deus, eu creio que você não será atendido por essa pandemia. Eu creio, porque eu creio na promessa de Deus para esse povo, esse tempo. Salmo 91, versículo 7 declara: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atendido. Pela fé declara que essa epidemia não chegará à sua casa. Creio que nenhum dos seus familiares será atendido. Salmo 91, versículo 10 e 11: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Por quê? Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. É pela fé, olha para Jesus e continuar perseverando firme na fé até o fim. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, declarando o quê? Que nós somos rodeados de um grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que cede, e nós corramos com perseverança a carreira que está nos proposta, olhando firmemente para quem? Autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vivo, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, você crê nisso? Estás nas mãos do meu Senhor. Você crê ou não quer? O justo vive pela fé. Equipe do louvor pode subir aqui. Nós vamos, o último ponto, rapidinho. Escolha viver pela fé e fique em paz. Vamos levantar a mão e declarar em primeira pessoa: eu escolho a fé. Eu escolho viver pela fé e ficar em paz. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele dá para nós a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, versículo 7, né? Paz que excede todo o nosso entendimento, guarda nossa mente, nosso coração, nossa vida. Amém, irmãos? Deus deu para nós a paz. João 14, 27. Deixa a vossa paz, a minha paz eu te dou. Nós temos a paz de Jesus Cristo em nossas vidas. A paz de Cristo deve reinar sempre em nossos corações. Não pânico, não medo, mas a paz. Filipenses 1, 27. Seja a paz de Cristo que habita em nossos corações. Pois quando a paz do Senhor nosso Deus guarda nossos corações e nossa mente, nós vamos estar livres para viver o propósito de Deus. Porque quando você está em pânico, você está no modo pânico, você não consegue viver o propósito. Você viver o propósito do pânico, do medo. Mas quando você está na paz de Jesus Cristo, você está vivendo o propósito celestial. Amém, irmãos? Este é o momento para mostrar nossa fé. O mundo está em pânico, muito medo, loucura nos supermercados, farmácias, internet cheia de teorias de conspiração.
Nós não queremos menosprezar ou negar nada. O vírus existe, sim, é real, é uma ameaça para a saúde. E nós temos que tomar todas as medidas de precaução e prevenção, sim. Mas nós não vamos abandonar o bom senso. Mas sabe alguma coisa? Isso não é a primeira pandemia e nem vai ser a última. Já houve pestes e pragas. O inimigo sempre tentando roubar, matar e destruir. Mas a igreja é vitoriosa. Pestes, pragas, perseguições, tragédias, tudo tentando derrubar o que Jesus Cristo tem construído. Mas sobre a pedra angular, Jesus Cristo edificou a sua igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão. A igreja continua firme, sem medo, cheia de fé. Nós temos a arma que OMS, ONU, governos, presidentes, reis, autoridades, médicos não têm. É a arma chamada oração. Oração mais poderosa. Porque quando nós oramos, nós estamos ligando aqui na terra o que já está ligado nos céus. Eu li na Bíblia que vai ter pestes, vai ter guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, tragédias. Mas no meio de tudo isso permanecerá a igreja e o poder do Evangelho. Mateus 24, versículos 3 a 14. Nós não temos tempo para ler isso, mas no finalzinho, talvez versículo 13 e 14. Mateus 13 e 14, se não me engano. Que fala que vai ter guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, tudo isso. Mas ainda não é o fim, é o início dos lamentações, de tudo isso. Mas você fala, aquele que porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E será, olha aí, e será, no meio de toda essa crise, no meio de todas essas tragédias, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não é o fim ainda. É a crise que Deus está usando para abrir oportunidades, para pregar evangelho do reino, evangelho poderoso. Romanos 1,16, o Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder para a salvação. Amém, irmãos? Um vírus, algo invisível aos olhos nus do homem, uma coisa tão pequena que consegue causar tanto transtorno mundial. Mas o que é um vírus diante da grandeza de Deus? Salmo 8 fala que quem é homem diante de todas as coisas? Mas Deus mesmo assim olha e pensa e medita sobre sua vida. Ele não vai deixar um vírus mudar a história da sua vida. Amém, irmãos? A grandeza de Deus é que determina tudo. Nossa adoração a Deus não depende das circunstâncias. Mesmo se está bem, está mal. Saúde, enfermidade. Abundância, crise. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos fazer, nessa hora de angústia, Deus, o nosso refúgio. Socorro bem presente. Torre forte. Vamos alinhar com o propósito de Deus. Vamos clamar por nosso povo, nossa cidade, nossa nação, pelas nações. Que isso seja um momento de fé e não de medo. Oração é nossa arma. Eu sei que tem que cuidar, mas também não vou ser dirigido pelo medo. Declaro, não vou ser dirigido pelo medo, pois minha confiança está no Senhor. Essa é a hora para a igreja mostrar fé. E nós vamos orar contra esse vírus e ataque do inimigo. Ou nós vamos viver debaixo de medo? Não. Sabe alguma coisa? Eu estava lendo, até uma pessoa estava pregando na internet, fala que isso é juízo de Deus contra o mundo. Talvez, vamos falar, pode até ser. Mas também, eu li aqui sobre uma nação que estava embaixo de um juízo de Deus, que em 40 dias ia destruir toda a cidade. Mas o povo se arrependeram e começou a clamar a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus mudou a sentença. Cidade de Nínive, né? Mesmo se for um juiz,
É hora de levantar o povo de Deus, clamar, pedir perdão, arrependimento, orar, clamar. Porque Deus declara assim: o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e desviar do mau caminho, eu ouvirei dos céus, e eu, o que? Perdoarei e sararei. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos estar declarando então. Levante suas mãos ao Senhor e comece a clamar. Talvez você tenha alguma coisa em sua vida que você precisa confessar, arrepender diante de Deus. Fala: Senhor, me perdoe, eu estou arrependido. Eu não quero ser levado pelo qualquer juízo sobre o pecado. Eu não quero ser dirigido para um pecado na minha vida. O vírus mais forte que mata é o pecado. Mas Jesus, eu preciso, a dose da vacina de Jesus Cristo na minha vida hoje. Confessa. Mas também vamos levantar clamor: Senhor Deus, perdoe-nos, Senhor. Perdoe os pecados, não somente nossos, mas também nós entendemos como Daniel também orou, Moisés orou também. Perdoe pecados dessa nação. O Brasil tem passado tantas coisas, tantos problemas, muito engano. Mas Senhor Jesus, nós estamos aqui como povo de Deus, acreditando na promessa do Senhor, que nós somos o povo que o Senhor está levantando para esse tempo, para essa geração. Então nós estamos declarando arrependimento sobre o que foi feito nessa nação, contra a vontade de Deus. E nós estamos aqui, Senhor, para declarar: sim, Senhor, use-nos, Senhor. Nós somos o teu povo, nós somos o povo para fazer parte da história. E nós queremos declarar: todo vírus que o inimigo está tentando levantar para derrubar o avanço do Evangelho, cai para a terra agora. E nós declaramos uma proteção sobrenatural, uma proteção divina sobre o povo de Deus, fazendo diferença entre o justo e o não justo, para que o povo de Deus seja a resposta para esses tempos. Nós cremos que esse é tempo de grande colheita. Nós cremos que isso é o tempo do avivamento. Cremos que esse é o tempo para as nações entender que existe um Deus. Senhor Deus, protege cada um aqui, as famílias, nenhuma praga atingirá. Oh Pai, nós declaramos: o Senhor deseja fazer uma grande obra. Então nós queremos ser o seu povo. Escreve nosso nome nessa obra. Oh Senhor, oh Senhor. Me sustenta quando eu não vejo, me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto.